especialmente em crianças pequenas, diz respeito à frequência, né, que eles ocorrem. Praticamente uma de 3 crianças sofrem traumatismo, ou seja, é uma prevalência alta, né? O manejo da situação, muitas vezes, ele é emergencial, a gente requer, muitas vezes, uma ajuda especializada e de emergência ali para aquela situação. Existe a possibilidade de impacto estético, funcional, psicológico no paciente, também na família, dada a idade dessa criança, né, que é pequena. Existe também a dificuldade inerente ao controle do comportamento dessa criança, em função da imaturidade que ela tem, neurocognitiva, muitas vezes, né, porque ela é muito pequena, a gente está falando de crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão das dificuldades de controle de comportamento para a execução dos nossos atendimentos. Esse tratamento pode ser, muitas vezes, complexo, né, exigir um cuidado multidisciplinar, especialmente em situações que a gente perceba as possibilidades de danos aos sucessores permanentes, e esses danos, essas sequelas, né, geradas, podem acontecer não só nos dentes permanentes, mas também nos próprios dentes decíduos. Então, sequelas em dentes decíduos, sequelas em dentes permanentes, e às vezes um conjunto de situações que a gente tem que estar sempre atento e em acompanhamento para minimizar as consequências, né, essas sequelas. Obviamente, a gente não vai conseguir minimizar todas as sequelas, mas no que for possível, a gente vai tentar minimizar e não concorrer com a piora ou com atos iatrogênicos que possam gerar mais transtorno ainda do que o próprio traumatismo e as próprias sequelas inerentes àqueles traumatismos. Então, é muito importante, é fundamental que todo dentista que atenda crianças pequenas que tenham traumatismos dentários entendam que todo traumatismo dentário nos dentes decíduos tem que ser acompanhados, aquele paciente vai ter que ser acompanhado, aquele dentinho que traumatizou vai ter que ser acompanhado até a troca pelo sucessor permanente. A prevalência, então, dos traumas na dentição decídua ou nos dentes decíduos, ela varia de 10,5% a 64,6% aqui no Brasil, né? É uma prevalência bastante alta, e essa variação, ela é muitas vezes relacionada, ao tipo de levantamento de dados que foi feito. Então, se você faz o levantamento em locais, né, onde são centros de referência, a gente vai acabar tendo uma quantidade de casos muito mais relacionados às urgências. Se a gente faz um levantamento, por exemplo, numa campanha de vacinação, né, tentando abarcar toda a população de uma determinada região, a gente pode, por exemplo, ter subnotificações de lesões em tecidos moles que não tenham acontecido naquele momento, então, portanto, a gente não consegue visualizar, muitas vezes a gente consegue computar só os traumas em tecidos duros ou fraturas dentárias. Então, essas oscilações, elas são comuns quando se trata de prevalência de traumatismos dentários em função das características da população e da coleta de dados. Mas uma coisa que é básica, né, quando a gente estuda traumatismos em dentes decíduos, é a pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? A pergunta de ouro. Por que esses traumatismos em dentes decíduos, eles podem gerar consequências nos dentes permanentes, né? Quais são essas consequências possíveis? Né? E como que eu devo agir em função desses traumatismos e dessas possíveis consequências? Primeiramente, a gente deve entender que as consequências, elas estão muito relacionadas à íntima relação do dente decíduo, né, do ápice do dente decíduo, aqui, que a gente pode localizar, né, ou aqui nessa imagem, e o germe dentário permanente em formação. Então, qualquer traumatismo que faça com que esse ápice, ou com que a raiz dos dentes decíduos invada ou cause um distúrbio aqui nessa região onde está havendo a formação do dente permanente, a gente pode levar ou pode ter um determinado tipo de sequela nesse dente permanente que está em formação, né? E quanto mais precocemente for esse dano, quanto mais precocemente for esse trauma, com o consequente toque ou distúrbio de formação, né, ou de distúrbio no momento de formação do dente permanente, quanto mais precoce,
piores podem ser as consequências para o dente permanente. Então, a gente tem que entender que existe uma íntima relação anatômica de contato do germe dentário permanente com os ápices dos dentes descidos, já formados, né? A distância entre o ápice do incisivo central, por exemplo, descido, né, e a borda incisal do incisivo permanente, ela é muito pequena, ela varia de 2,97 milímetros aos 3 anos a 1,97 milímetros aos 6 anos, e essa distância aqui, que é a distância de segurança, né, do ápice do dente, da raiz do dente descido, à coroa do dente permanente. Então, dependendo do tipo de trauma, quanto maior for o impacto, quanto maior for o deslocamento dessa raiz do dente descido em direção a essa loja de dente permanente, piores podem ser essas consequências. E quanto mais precoce esse período de formação, pior ainda podem ser essas consequências. Então, a idade da criança e o tipo de trauma podem ser determinantes para o aumento das chances de sequelas. Mais importante até do que a idade da criança é a idade dentária propriamente dita. Então, só para vocês terem uma ideia, se esse trauma for acontecer, né, esse impacto acontecer ao primeiro ano da criança, no primeiro ano da criança, no qual somente a pontinha, né, incisal do elemento permanente está se formando, muitos danos podem acontecer, desde a paralisação ou sequestro, a falta de formação desse dentinho permanente, até mudanças de direcionamento de formação por mudança de direcionamento das células no momento do impacto. Então, quanto mais velho vai ficando, mais velho vai ficando a criança, né? Quanto maior essa criança maior é a formação do dente e menores os impactos que podem acontecer na formação desse dente permanente. É óbvio que se o trauma for um trauma de magnitude muito grande, isso tudo também pode estar interferindo nessa formação, e mesmo um dente que já tem uma formação maior pode ter problemas como dilacerações grandes que impeçam posteriormente a erupção desse elemento permanente. Então, aqui uma imagem, né? A gente pode ter desde uma falta de formação numa determinada parte, uma opacidade, uma hipoplasia em toda a formação, ao largo de uma área da coroa, ou mesmo um deslocamento dessa coroa e a dilaceração, pode ser coronária ou radicular. Então, a gente sabe que traumas na dentição decídua podem gerar sequelas na dentição permanente, ou sequelas nos dentes permanentes sucessores. E aí, o que a gente sabe também é que, né, a gente acabou de ver, é que quanto mais jovem a criança no momento do trauma ou da injúria, mais frequente e mais severa, pode ser mais grave, pode ser essa sequela no dente permanente, tá? E existem 2 tipos de trauma que são os mais corriqueiramente relacionados às piores sequelas de dentes permanentes, que são a intrusão e a avulsão. A intrusão, porque fica fácil de visualizar, o dente, né, ao intruir, a raiz do dente tecido pode encostar na loja onde está sendo formado o dente permanente. E a avulsão é que tem uma teoria que diz que quando o dente avulsiona, antes de avulsionar, ele faz uma pequena movimentação intrusiva para depois extruir e sair totalmente do alvéolo. Então, por esse motivo, pode ter maiores consequências, tá? Mas a luxação lateral também pode ter consequências, e os demais traumas, por menores que sejam, também podem ter consequências. E quais seriam essas consequências, né, para os dentes permanentes? Elas poderiam ser consequências coronárias, né, na própria coroa dos dentes permanentes, radiculares, coronorradiculares ou do germe como um todo. As mais frequentes anormalidades, né, que podem acontecer são as opacidades e as hipoplasias na área de coroa. Na sequência, a gente tem as dilacerações, que podem ser de coroa ou de raiz, alterações da rizogênese, muitas vezes podem acontecer malformações dos elementos dentários e sequestro, o sequestro ele não vai se formar,
E em algumas situações podem haver distúrbios eruptivos, mudança da trajetória eruptiva, ou porque o elemento dentário descido ficou retido por mais tempo, ou porque ele, por exemplo, foi perdido mais precocemente, e aí o dente permanente perde um pouquinho a sua trajetória de erupção e pode erupcionar em posição equivocada. Então, a gente tem situações nas quais houve trauma na dentição descida ou nos dentes descidos e não tivemos nenhuma consequência nos dentes permanentes. A gente tem pequenas consequências, como essa pequena opacidade onde a canetinha está apontando, opacidades um pouco maiores nesses dentes permanentes, né, mais visíveis, até perdas maiores de estrutura, que são danos estéticos grandes para o paciente, e a queixa estética muitas vezes é grande, e muitas vezes nessas situações onde nós temos perda de estrutura, pode haver um comprometimento desse esmalte, dessa dentina, a ponto de levar a um comprometimento pulpar também do elemento dentário. Né? Por exemplo, perdas, né, de estrutura, hipoplasia em linha, que fazem toda a região coronária do elemento, tanto na vestibular quanto na palatina. Algumas alterações maiores de formação, né? Formação da coroa bem anômala. E a gente pode também ter situações em que o dente permanente ele não erupciona em decorrência de um traumatismo na dentição descida, no caso aqui foi uma intrusão. Quando a gente faz uma radiografia de perfil, a gente percebe que o dente está em posição bastante desfavorável, com uma angulação muito grande, que nem ortodonticamente, nem cirúrgica, nem ortodonticamente é possível trazer esse dente para a posição, e esse dente acaba tendo que ser removido, e depois com acompanhamento ortodôntico para fechamento desse espaço, ou eventual futuro implante, e assim vai, dependendo da circunstância. E aqui um caso muito interessante que a gente recebeu uma vez na clínica, foi um paciente, ele era um bebezinho aos 7 meses, estava na creche, no trocador, e aí caiu do trocador e fraturou a mandíbula. Ao fraturar a mandíbula, foi para o centro cirúrgico, fez uma contenção cirúrgica com pequenos microparafusos, né? E esse microparafuso ficou pressionando o germe do dente permanente que estava ainda em formação. Então, não se sabe exatamente se foi em decorrência do trauma ou desse microtrauma, devido a esse parafuso. Esse elemento permanente nasceu com essa dilaceração coronária, e esse dente teve que fazer tratamento endodôntico e depois foi acompanhado para se trabalhar o sucesso endodôntico dele. Aqui um caso mais específico de dilaceração, não uma dilaceração tão grande, apenas na pontinha, na terço apical, né, terço apical lá da raiz do germe permanente, ou seja, esse trauma aconteceu, a criança era um pouco maior, o dente já estava em processo eruptivo, fez um deslocamento e fez essa alteração na formação dessa raiz, uma dilaceração apical. Não é das mais comuns, mas pode acontecer também. Podem acontecer, por exemplo, duplicações radiculares. Aqui é um incisivo central. Vocês observam aqui, ó, a duplicação da raiz, uma raiz mais vestibular, uma raiz mais palatina. Não é comum no incisivo central. A coroa também é alterada, né? E a gente vê, então, aqui outras possibilidades, aquele dente com aquela linha hipoplásica, né? E além dessa linha hipoplásica, a gente percebe também que o incisivo lateral, o 22, erupcionou, mas o 12 não havia erupcionado. E ao observar radiograficamente, conseguimos identificar aqui a presença de um odontoma. Então, esse trauma que foi na região de 11 e 12 gerou não apenas essa lesão no incisivo permanente, no incisivo central permanente do 11, mas também gerou uma falta de formação do 12, né, e a formação de odontoma na área, que é o canino erupcionando, e o paciente, o 12, se transformou nessa lesão odontogênica, nesse tumorzinho odontogênico. Aqui uma outra situação, também de traumatismo na dentição descida, paciente muito jovem, alteração
grande na coroa do incisivo central, a formação de um odontoma que se fusionou ao lateral, quer dizer, a coroa do lateral afetada gerou um odontoma e uma fusão desse odontoma com esse restante do 12 em formação. Então, era esse caso aqui. Mais um outro caso, na verdade não é o mesmo, mais um outro caso, paciente também muito jovem, que teve o trauma da dentição decídua, né, com sequelas múltiplas para dentição permanente. Então, dentes alterados, a formação alterada dos dentes permanentes. Se vocês puderem observar aqui, um dentículo formado nessa região, assim, próximo da região nasal. Outra alteração na raiz do elemento cuja coroa também está afetada, observe que a raiz está totalmente alterada, com lesão associada, porque esse esmalte é muito vulnerável. Formação alterada também na raiz desse elemento. E aí uma nova tomada radiográfica para vocês observarem a alteração generalizada nesses elementos dentários. Então, incisivo lateral, o central não temos, perdido, incisivo central e o lateral do lado oposto, que é esse que está aqui, também todos alterados, com microdentes sendo formados em outras regiões. Existem casos também que o paciente chega no nosso consultório e diz que os dentes permanentes começaram, alguns nasceram, outros não nasceram, e que a mãe muito preocupada, a criança muito preocupada, quando a gente faz a radiografia panorâmica, que é um auxiliar maravilhoso de diagnóstico, né, nos casos de traumatismos dentários, tem que ser utilizado com parcimônia, mas é um recurso fantástico para a gente precisa desse recurso. A gente observa que o elemento está sendo impactado, né, ele não consegue erupcionar em virtude da presença de um odontoma na região, ou, eu não poderia dizer odontoma, mas de uma região ou de uma situação semelhante ou similar ou sugestiva de odontoma, né? E aí o paciente, então, faz o acesso cirúrgico, a gente vai estar sempre tendo que trabalhar de forma multidisciplinar, como eu falei, faz o acesso cirúrgico e realmente consegue encontrar os dentículos característicos de odontoma. Manda para o histopatológico e confirma esse odontoma, tá? E existem situações também que estão relacionadas a traumatismo, as evidências científicas não são tão fortes, mas a gente encontra casos na literatura que demonstram a presença de elementos supranumerários. Vocês observam aqui o supranumerário, inclusive em posição invertida, relacionados a traumatismos nos dentes descidos. Não são os dentes descidos aqui, que eu quero dizer, não foram eles traumatizados que intruíram, não, mas o trauma na dentição decídua gerou, possivelmente, esses elementos supranumerários que não impediram a erupção, nesse caso, dos dentes permanentes, mas estão ali nessa posição que precisam ser removidos. E aí o ato cirúrgico para remoção. E as erupções ectópicas, conforme eu falei, os dentes traumatizados, os tecidos podem ficar retidos por um tempo maior do que o habitual, e aí gerar um desvio na trajetória de erupção do dente permanente, por exemplo, aqui nesse caso que está erupcionando por palatina. Tá? E aí, então, diante desses traumatismos e dentes tecidos, que reconhecidamente podem ser geradores de consequências para dentes, para situações não muito favoráveis em dentes permanentes, o que eu devo fazer, né? Que a gente deve, como que a gente deve proceder diante dos traumatismos e dentes tecidos, então? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o principal objetivo do diagnóstico e do tratamento dos traumatismos na dentição decídua são controlar a dor e a ansiedade, né? Controlar a dor no paciente, a ansiedade no paciente e na família, e prevenir danos aos permanentes, os sucessores permanentes. E aí, para a gente trabalhar, a melhor maneira que a gente encontra é tentar seguir os guias de orientação e cuidados relacionados aos traumatismos dentários. A professora Patrícia Riso certamente comentou sobre os guias que falam de traumatismos em dentes permanentes, e a gente fala hoje do guia, que é o 3, que é o guia da Associação de Traumatologia, né, Dentária Internacional, que fala sobre as injúrias na dentição decídua, né?
injúrias traumáticas na dente ensurdecida ou em dentes descidos, e como manejar essas injúrias. Não quer dizer com isso que a gente vai ter 100% de sucesso, mas a gente vai tentar manter medidas padronizadas para minimizar os riscos de insucesso. Então, esse é o guia. E dentro desse guia, a gente tem algumas questões que são muito interessantes, né? A ideia desse guia, esse mais atualizado, que foi o de 2020, é avaliar os achados clínicos específicos de cada caso. Então, a gente tem que trabalhar caso a caso, né? Obviamente, a gente tem padrões desse guia que demonstram as situações relacionadas aos diversos tipos de trauma e como a gente deve proceder em função de cada tipo de trauma, mas a gente deve sempre tentar atuar especificamente no caso que nós temos em mãos, né? Então, cabe ao profissional, então, fazer o seu julgamento. O guia não é soberano a esse ponto. O profissional, tendo bom senso e utilizando-se do guia, tende a ter mais sucesso do que insucesso. Levando em consideração sempre características individuais de saúde do paciente, tipo dentário, de tipo de dente, tipo de trauma, e assim vai. A gente sabe que o guia não garante os resultados favoráveis, mas ele melhora muito as chances de sucesso do nosso tratamento de condutas favoráveis, né? Na perspectiva do guia, o que a gente deve trabalhar sempre em crianças pequenas? E mesmo em crianças maiores. Mas aqui a temática é criança pequena, a abordagem da criança menor. Então, o que a gente deve tentar trabalhar? Redução da ansiedade nessa criança pequena, e principalmente nos responsáveis, que muitas vezes vêm mais tensos, mais nervosos, mais agitados, mais preocupados, mais apavorados, né? Ansiosos, do que a própria criança. A gente tem que saber, lógico, também, que nessa faixa etária a gente vai ter muitas vezes dificuldade de manejar o comportamento desse serzinho, né? Que ele está ainda em grandes descobertas, ainda tem, muitas vezes está na oralidade, muitas vezes ele não vai permitir, na maioria das vezes ele não vai permitir que você toque, ainda mais com um machucado em boca, isso a tendência é ser pior ainda, essa questão do manejo do comportamento de ansiedade. A gente precisa saber da história desse trauma, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, né? Em que situação estava na rua, estava na escola, caiu na terra, o ambiente era contaminado, né? Detalhes desse entorno, desse trauma. A gente tem que fazer exames dos tecidos moles e dos tecidos duros, né? Da cavidade bucal dessa criança, olhar também como que está a questão da articulação, se a criança consegue abrir a boca, movimentar, ou se tem algum travamento, tem alguma dificuldade, né? E fazer o registro inicial e o acompanhamento desse paciente. E, nesse momento, a gente tem que trabalhar o diagnóstico das lesões. Que tipo de lesão que aquela criança tem, né? Qual circunstância que está ali alojada naquela boquinha que a gente vai ter que estar entendendo, diagnosticando e conduzindo para que a gente tenha o melhor sucesso que a gente puder ter, né? O maior sucesso que a gente puder ter. E aí a gente também tem que ficar muito atento para identificar lesões não acidentais. Muitas vezes a gente acha que o trauma é uma coisa corriqueira, porque a criança é levada, é porque a criança ainda não tem controle motor, mas muitas vezes não é. Muitas vezes ela está relacionada a violências físicas, né? E no ambiente escolar, às vezes na creche, né? Muitas vezes no ambiente domiciliar, e a gente tem que ter esse olhar atento também para descartar esse tipo de situação. E se a gente suspeitar desse tipo de situação, a gente tem que notificar os órgãos, né, competentes, desde a assistência social do hospital ou do local onde vocês trabalham, até conselho tutelar e assim vai adiante, né? A gente tem que ter sempre em mente as possibilidades de dano ao sucessor, que a gente já comentou anteriormente, e a ideia de que o manejo de todo o traumatismo ele pode mudar em função da existência ou não de múltiplos traumas e em função da existência ou não de sequelas na medida que a gente for fazendo o acompanhamento dos casos, tá?
A documentação fotográfica é fundamental, vocês podem pensar, poxa, como é que eu vou fazer documentação fotográfica? Eu não tenho uma câmera fotográfica maravilhosa onde eu trabalho, não tenho tantos recursos assim de fotografia, vocês podem fazer essa documentação no próprio celular de vocês, né? É algo importante. Se não tiver como registrar no sentido de gravar num prontuário, pelo menos que vocês tenham esse registro individual com vocês, para que vocês possam fazer o acompanhamento desses casos. O ideal é a gente ter um prontuário que a gente possa gravar essas imagens em prontuário, assim como ficam as radiografias, né? E vamos tentar lutar por isso, onde a gente estiver trabalhando. Exames complementares, às vezes, são necessários, uma radiografia diferenciada, uma radiografia de um perfil assim na região anterior, uma técnica modificada para a gente ver se tem alguma movimentação da raiz do tecido em direção ou não ao gérmino permanente, alguma oclusal modificada para uma criança pequena e tal. Mas o fato é que, independente de fazermos ou não radiografia, é importante que a gente minimize ao máximo essas tomadas radiográficas. Não vamos ficar radiografando a criança sempre, a todo momento que ela vier para acompanhamento, não. A gente vai seguir o guia, as recomendações do guia, com os momentos específicos para fazer esse acompanhamento radiográfico da criança, ou em situações que fujam do esperado, onde haja sequelas ou algum tipo de lesão que a gente precise fazer uma nova tomada radiográfica. Então, vamos minimizar essas tomadas radiográficas e tentar seguir o guia para fazer com o máximo de parcimônia possível. E as tomografias, elas não são 100% contraindicadas, muito pelo contrário, existem situações em que a gente vai precisar lançar mão de tomografia, sim, mas em casos restritos, onde a gente precise fazer um diagnóstico diferencial que a gente não consiga fazer pelos padrões convencionais radiográficos. E uma grande dúvida que surge sempre é a questão dos medicamentos, né? Em quais circunstâncias ou em quais casos eu devo usar algum tipo de medicamento? Quais medicamentos eu posso utilizar ou não em crianças pequenas, ou devo ou não utilizar? Então, basicamente, um dos medicamentos mais utilizados por quem trabalha com crianças ou trabalha com crianças que sofreram traumatismos dentários é a clorexidina, né? E aí a gente tem que utilizar a clorexidina sem álcool 2 vezes por dia para evitar acúmulo de biofilme. Em quais circunstâncias? Todo tipo de trauma vai exigir clorexidina? Não. Normalmente, os traumatismos que tiverem acometimento de tecidos moles envolvidos. Para quê? Para que eu minimize a possibilidade de infecções, porque essas infecções elas vão dificultar a cicatrização local. E eu preciso que aquele tecido esteja cicatrizado para que ele se recupere do impacto do trauma também, né? Em caso de dor, em algumas circunstâncias, a gente pode recomendar o uso de analgésico, tá? O analgésico que a criança está acostumado, que o médico dá, né? Em casos de dor ou febre, tá? Mas eu não vou sair prescrevendo analgésico sempre, né? Em caso haja, né? Você pode utilizar aquele determinado analgésico que a criança está acostumada, tá? Lembrando que nem sempre a gente recorre a analgésicos, porque nem sempre a gente tem essas queixas grandes de dor nessas crianças pequenas, tá? Normalmente, o quadro de cicatrização é muito rápido na criança pequena. Se a gente conseguir fazer um bom controle de higiene, a gente tem de 2 a 3 dias para já ter um processo cicatricial bem avançado. Né? Então, a gente tem que lutar por esse controle microbiano ali na região. E muitas vezes a gente não precisa nem associar o uso de analgésico, tá? Antibiótico terapia, somente em casos onde houver, tá? A nítida certeza de infecção, tá? Não há evidência nos casos de luxação e dente de tecido para a gente dar antibiótico. Tá? Então, você fez uma luxação lateral, vou dar antibiótico. Não, não tem necessidade. Fez uma avulsão, vou dar antibiótico. Não, não tem necessidade. Tá bom? Mas se tiver, por exemplo, com um abscesso, com uma lesão, né, entrando em processo de absedação,
a gente tem caso aqui que vai mostrar, aí a gente vai precisar prescrever, né? De toda maneira, é importante a gente avaliar o quadro clínico, o estado de saúde da criança e fazer contato com o médico, tá? Para a gente saber a melhor maneira de agir naquela circunstância. E a antitetânica, essa sim, é uma prescrição que a gente vai ter que tomar um cuidado especial, porque ela pode ser necessária nos casos de ambientes contaminados, de contaminação, né? Imagina que o trauma aconteceu numa área onde tem a terra, né? Que a criança tenha caído, machucado, cortado a boca. E aí, na dúvida, a melhor opção é a gente pedir a antitetânica. Então, é sempre bom que a gente tenha acesso à carteirinha de vacinação da criança, para ver se tem cobertura antitetânica em dia, e caso não tenha, a gente vai ter que fazer a prescrição, tá? Com relação aos traumas, né, na dentição descida, eu já comentei isso e eu vou reforçar, existe uma importância muito grande do acompanhamento dos casos. Por quê? Porque muitas vezes existe recorrência, a gente chama de recorrência, né? Reincidência, na verdade, de trauma nessas crianças pequenas. Elas normalmente caem 1, 2, 3, 4 vezes e batem 1, 2, 3, 4 ou mais vezes com o dentinho, tá? Isso é uma situação. A outra questão é, toda vez que tem um traumatismo na dentição decídua, a gente precisa acompanhar pelo tempo de esfoliação desse dentinho até a troca do dente decíduo pelo dente sucessor. E à medida que a gente vai fazendo esse acompanhamento, a gente vai tentando identificar possíveis problemas ou sequelas ou consequências, e à medida que elas ocorrerem, caso ocorram, a gente tem que estar preparado para fazer a intervenção. Então, como eu falei, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes a gente tem reincidência de trauma, criança que cai 1, cai 2, cai 3 vezes, às vezes de maneiras diferentes, às vezes de maneira semelhante, tá? E aí a gente tem que estar atento, porque a gente tem que acompanhar para verificar se existe algum tipo de trauma novo que pode estar interferindo no processo cicatricial e em novas sequelas, ou mesmo se existem sequelas dos traumas já acontecidos anteriormente, tá? E aí uns casos para a gente dar discutindo um pouquinho com vocês. A paciente da consulta inicial queixou-se, né, de trauma nos dentes decíduos anteriores, uma pequena fratura de esmalte. Essas pequenas fraturas de esmalte, o cuidado que a gente tem que ter com elas é se elas estão atrapalhando o paciente, ou se estão arranhando, se estão arranhando a língua, se o paciente está mordiscando o lábio, né, se machucando. E se isso for o caso, no caso de fraturas de esmalte, a gente faz um pequeno aplanamento ali da borda incisal, passa o verniz fluoretado, né, para dar uma vedadinha ali naquele esmalte, né, que foi alisado, e acompanha esse paciente. No primeiro momento, em função da queixa, é importante a gente fazer o acompanhamento a avaliação radiográfica, né, porque muitas das vezes a gente não tem noção se aquele trauma teve alguma lesão em tecidos moles que pode estar levando a algum problema pulpar. Mas as fraturas de esmalte, elas não requerem acompanhamento radiográfico, somente clínico, tá? De acordo com o novo guia. E aí a gente acompanha o paciente, vocês veem que não teve sequer alteração de cor nesse dentinho, tá? E aí, depois de alguns anos, te faz o acompanhamento para ver como é que está, só para ver como está a esfoliação, tá? Tá lá. Paciente, dentinho sem lesões. E aí, no acompanhamento final, o dente permanente erupcionando sem sequelas. O segundo caso, então, foi um paciente que ele teve trauma
com 1 ano, como eu falei, olha a repetição, 2 anos e 3 anos, vários locais, né, variados, os locais que ele caiu, sempre foram quedas da própria altura, e durante os processos de traumatismo, ele fez luxação lateral no 51, 52 e avulsão no 61. Observem essa cena aqui, olha, clinicamente, a gente vê só uma área mais avermelhada, né, nessa região aqui, próxima ao periápice na gengiva inserida, próxima do periápice do dente descido, e radiograficamente a gente vê essa lesão enorme, né, que inclusive, vocês podem ver que o germe do dente permanente ele não acompanha a posição eruptiva do seu homólogo, tanto o 21, né, quanto o 22. Observe que o 21, o 11 está muito alto e o 12 também está bem alto comparado com o homólogo. Então, foi feita a extração dos elementos e o acompanhamento até a erupção dos dentes permanentes. E aí vocês podem observar aqui, ó, uma ligeira alteração de cor, uma opacidade no dente onde havia aquela lesão enorme próxima ao germe. Nesse caso aqui, o paciente chegou 1 semana após o trauma, ele caiu em casa, tinha 5 anos de idade, fez uma intrusão do 51 e uma concussão do 61. Observe que no momento da intrusão, o elemento ele não apenas intruiu, como girou dentro do alvéolo, saiu completamente de posição. Nós mantivemos o elemento em posição, fizemos todo o procedimento para ele manter uma boa higiene na região e cicatrizar aquela região. Nas semanas seguintes, né, período de acompanhamento, o dente já estava, o ambiente dentro da possibilidade da mãe, controlado, um pouquinho de biofilme na região, mas controlado, já em processo cicatricial avançado. E aí o paciente vai ser acompanhado, né? Está sendo acompanhado até o momento de troca dos elementos descidos pelos permanentes. Também, em decorrência daquele trauma, vocês conseguem perceber aqui uma opacidade na superfície vestibular do dente permanente. Aqui um caso de retenção prolongada de um dente descido. O paciente chega, a responsável se queixa que um dente permanente nasceu, mas o outro não nasceu, né? Tem um dente de leite aqui, um permanente nasceu, o 11 nasceu, o 21 não erupcionou. E a mãe disse que a criança teve uma queda aos 2 anos de idade, foi verificada só uma fratura no elemento traumatizado, no 61, e nada além. A mãe não relata que entrou, a mãe não relata que saiu de posição, não conseguia se lembrar, e quando a gente faz a avaliação tomográfica, a gente observa aqui nessa região uma imagem sugestiva, fortemente sugestiva de um odontoma. E esse odontoma, ele não permitia que o elemento permanente erupcionasse. Daí, então, faz-se a remoção desse odontoma, no momento cirúrgico, né, no ato cirúrgico, remove-se também o dente descido, para descomprimir a região, para ver se o elemento permanente erupciona, né? E aí, a gente aguarda, e aí, nessa circunstância, é importante manter esse espaço, né, fazer uma manutenção do espaço, para evitar que, nesse momento de trocas dentárias, eles se percam muito e a gente perca algum tipo de espaço importante na região anterior. E, na sequência do acompanhamento, você observa que nem foi tanto tempo depois, alguns dias depois, o elemento permanente já começa a erupcionar. E a gente aguarda até a erupção desse elemento permanente, observem mais erupcionado, né? E até que ele chegue no lugar, chegue incisivo central e lateral na posição. E aí a gente faz o acompanhamento normalmente junto com a ortodontia, muitas vezes a gente lança a mão do auxílio da endodontia, da periodontia, da cirurgia, conforme vocês estão vendo aí os casos. Esse caso daqui
A mãe não soube relatar como que aconteceu o trauma, só sabia dizer que era mais ou menos aos 2 anos de idade, e ele sofreu uma avulsão do 61 e do 62. Aí, radiograficamente, a gente vê a loja, né, avulsionada, a loja vazia, os elementos perdidos. Na dentição descida, todos sabem que a gente não faz o reimplante do dente descido, diferente do que a Patrícia falou para dente permanente. Na dentição descida, a gente não faz o reimplante. E naquele caso, especificamente, por causa da queixa estética, a gente fez um mantenedorzinho de espaço, que pode ser feito até com a coroinha dos dentes descidos, se a mãe trouxer, ou mesmo com resina, tá? Aí o dentinho a gente aguardou, foi acompanhando o paciente, e a gente chegou ao momento de erupcionar esse elemento e a gente percebe a opacidade na região, sem perda de estrutura, porém com opacidade. Nesse caso, especificamente, foi uma queda da própria altura, o paciente fez uma luxação lateral do 51 e uma intrusão do 61, então esse elemento fez uma modificação de posição para vestibular, e esse elemento fez uma movimentação intrusiva. Vocês veem que ainda está na fase aí de cicatricial, né? Ainda está com a gengivinha um pouco vermelhinha nessa área. Como ele movimentou dentro do alvéolo, fica mesmo essa área inflamatória, né, nessa região do alvéolo, até que haja uma cicatrização. Radiograficamente, o que a gente consegue constatar, né? Com essa radiografia lateral aqui, que eu falei, a gente pega uma película oclusal, coloca na lateral e faz uma radiografia lateral modificada. Observem aqui está a espinha nasal e a ponta do ápice, né? O ápice do dente descido, ele rompe essa crista ósseazinha aqui, vestibular, e perfura a crista óssea saindo pela vestibular. Esse tipo de trauma é menos desfavorável, é mais favorável do que quando essa ponta apical, né, esse ápice, vai em direção à coroa do germe permanente que está em processo de formação. Então, aqui a gente deixa a natureza agir. Se por um acaso tiver, né, com um pouquinho, vamos supor, foi uma intrusão. No caso da intrusão, a gente espera a erupção espontânea. Se for uma luxação lateral com essa característica da coroa ir para a palatina e a raiz ir para o vestibular, a gente aguarda, se não tiver acontecendo contato prematuro, a gente aguarda que o próprio lábio e língua colocam esse dente em posição, desde que essa criança não chupe dedo, não chupe chupeta, não tome mamadeira, né? Ou não faça amamentação natural, porque aí isso pode influenciar sobremaneira no prognóstico dos casos de traumatismo, tá bom? E aí, acompanhamento 3 meses após o trauma. Observe que o dentinho está começando a mudar de cor, o que não significa problema, a menos que a gente perceba que tem lesão periapical ou que tenha fístula, por exemplo. Acompanha o paciente 1 ano, 2 anos, e aí, após 3 anos do trauma, os elementos erupcionam sem nenhum tipo de sequela aparente. 4 anos após o trauma. Um outro caso, né? 8 dias antes, o paciente tomou uma queda da própria altura, brincando com uma garrafinha PET. Acontece muito, uma criança muito jovem, muito novinha, vocês percebem o tamanho, a extensão, né, da polpa, e vocês percebem aqui também por essa radiografia, essa extensão da fratura, rompeu toda a coroa e foi, né, avançou na área radicular, uma fratura corono-radicular, com uma exposição pulpar grande, e sem a possibilidade de fazermos a restauração, porque essa coroa, ela está toda rompida e está rompido também uma parte da raiz, longitudinalmente. São prognósticos desfavoráveis, normalmente a gente tem que fazer exodontia, tá? Nesse caso de exodontia, então, a gente faz a exodontia e acompanha o paciente. Nesse caso especificamente, não tinha toda a coroa, ela tinha a coroa, ela estava fraturada, observem aqui, mas não tinha profundidade tão grande de raiz. A gente conseguiu fazer a remoção desse fragmento coronário, observar a área de exposição
e conseguimos fazer o isolamento absoluto para fazer a terapia endodôntica ali no paciente. Percebem? Conseguimos fazer esse capeamento pulpar direto, vedamos aquela região, né? E fizemos o acompanhamento do paciente. Restauramos o acompanhamento do paciente. O outro dente ela tinha perdido, né? Ó. Vou voltar aqui o caso. Esse dentinho ela perdeu, essezinho daqui, ó, tinha essa exposição pulpar. Esse tá com a fratura até embaixo, aqui com a exposição pulpar. Então, a gente conseguiu fazer o aproveitamento desse dentinho com a exposição pulpar, fizemos o capeamento, fizemos a restauração, tudo sob isolamento absoluto, tá? E aí, o capeamento foi feito na época com MTA. E conforme vocês sabem, o MTA muitas vezes mancha a estrutura dentária. Então, ficou com essa manchinha, os responsáveis não se queixavam, o dente estava em posição, ótimo, sem o menor problema, nós estávamos acompanhando o caso. Só que o paciente retornou com uma nova fratura dessa restauração. E aí, nesse momento, foi necessário, ó, que já começou uma lesão aqui, nesse momento foi necessário fazer a terapia endodôntica radical. Terapia endodôntica radical, fizemos o fechamento do dentinho, né? E ele volta com um novo trauma. Fraturou mais um pedacinho, e normalmente quando você fratura um pouquinho mais de dente. E aí ficou subgengival, o paciente era ótimo, a família também aderindo ao tratamento. O que nós fizemos? Vamos tentar recuperar. E aí foi feita um aumentozinho de coroa na região aqui, fizemos a restauração, depois fizemos um retoque nessa região. Daí o paciente voltou mais uma vez com um novo trauma. Reconstruímos mais uma vez, tá? Aqui reconstruímos, e aí depois ele volta com um novo trauma, e a gente faz, então, reconstrói, baixa mais um pouquinho, mais um aumento de coroa, mantivemos o dente mais um período, até que esses dentinhos chegaram, né? Com 1 ano e 9 meses após esse último trauma. Aí, ó. E aí chegou um momento que a gente não conseguia mais ficar com esse dentinho, porque como tinha feito o tratamento endodôntico, nesse caso, com óxido de zinco eugenol, a gente teve que remover, porque esse óxido de zinco eugenol, ele não é reabsorvível. Então, chegou a hora de tirarmos esse elemento dentário descido, que já não cumpria mais seu papel na cavidade bucal, e deixar esse elemento permanente erupcionar, elemento permanente erupcionado, sem nenhuma sequela, aguardando a erupção do outro elemento permanente. Porém, o outro elemento permanente custou um pouco a erupcionar, houve um desconforto por parte da família, um desconforto por parte do paciente, e a gente propôs uma molectomia, fizemos uma molectomia, erupcionaram os dois, o elemento terminou de fazer a sua erupção, sem nenhuma sequela também, só uma questão de posicionamento que a gente depois trabalha ortodonticamente. Então, tá aí, pacientezinho com os dentinhos e boca. Esse é um outro caso que ele sofreu uma concussão e uma fratura radicular do elemento, concussão do 61, fratura radicular do 51, aqui a área de fratura radicular, aqui o dente com uma concussão, que a gente não consegue enxergar esse processo de concussão. Na área de fratura radicular, nós tínhamos um processo que estava entrando em processo de fistulação. Fizemos o tratamento endodôntico dos dois elementos, ficamos fazendo o acompanhamento, né? Ele teve uma nova fístula, fez um retratamento desse dentinho descido, e aí chegou um momento que, no acompanhamento, a gente observou uma erupção ectópica do dente permanente, o dentinho descido não cumpriu a sua esfoliação completamente, aí nós tivemos que planejar a remoção do dente descido para que o dente permanente pudesse se alocar na posição convencional no arco. Algumas vezes a gente precisa do auxílio de um aparelhinho ortodôntico para colocar esse dentinho em posição, mas sem grandes sequelas para o paciente. Esse é um caso que a gente publicou de uma paciente, no dia do trauma ela chegou com
com essa situação clínica. A mãe chorava mais do que a paciente, a mãe desesperada, se sentindo muito culpada. Existe muito esse sentimento de culpa dos responsáveis em relação aos traumatismos na dentição descida. A paciente fez uma intrusão e uma luxação lateral, né? Clinicamente era essa imagem que a gente tinha. Radiograficamente, a gente percebia também a espinha nasal, uma ruptura, né, da tábua óssea vestibular do elemento descido, desse 61, e a luxação lateral do 51. Então, essa era a imagem inicial. A paciente veio durante os primeiros acompanhamentos, depois ela sumiu. Ela não voltou mais para os acompanhamentos. E num belo dia, quando o dentinho começou a ficar com mobilidade, né, porque já estava sendo trocado pelo permanente, ela voltou na clínica e a gente conseguiu fazer o acompanhamento. E no acompanhamento eu observei essa área um pouquinho alterada. E eu já conversei com a mãe, já falamos com a mãe, falei assim, olha, mãe, talvez nasça o dentinho permanente com uma lesão nessa região, então, assim que ele estiver nascendo, a senhora vai trazer ela para o acompanhamento. A gente já tinha deixado o acompanhamento marcado, mas caso estivesse erupcionando antes, que ela viesse nos procurar. E dito e feito, vocês observam aqui a área, né, de falta de formação do esmalte aqui nessa região. Nós imediatamente já restauramos a região. E aí a paciente parou de vir para os acompanhamentos, porque já estava com o dente permanente em boca e a gente imaginava que nunca mais fosse acontecer nada. Não foi o que ocorreu, o paciente retornou, ela estava com as primas no interior, um cavalo veio correndo na direção dela, saiu correndo do cavalo e bateu o rosto e os dentes, obviamente, no poste. E ela fez uma extrusão. Vocês podem olhar aqui, ó, observar aumento do espaço, né? Do alvéolo ali, uma extrusão dos elementos dentários, fratura com extrusão dos elementos dentários. Então, a gente tem que ficar atento, que muitas vezes o traumatismo na dentição decida, ele se repete na dentição decida, o traumatismo e se repete também na dentição permanente. Então, a gente tem que estar sempre atento aí para acompanhamento desses casos. Vamos finalizando já. Um outro caso de vários, múltiplos traumas, né? Vários traumas, vários dentes traumatizados na criança, traumatismos em tecidos moles. Essa criança, ela intruiu completamente, que a gente não consegue nem ver a coroa do 51, fez uma luxação lateral do 52, uma luxação lateral, né? Do 61 e uma avulsão do 62. Se vocês observarem bem, essa radiografia está um pouquinho deslocada, mas aqui é a espinha nasal. O dente, ele ultrapassou a região de espinha nasal, perfurou a tábua óssea vestibular, acima da linha de espinha nasal. Vocês podem tocar na espinha nasal de vocês, para vocês terem uma ideia de onde ficou o ápice desse dente. A opção que a gente deu para o responsável foi acompanhar o caso, porque haveria erupção espontânea. Alguns meses depois, o dente reerupcionando espontaneamente. O que a gente percebe aqui é que vai tendo uma obliteração cálcica, ou uma calcificação distrófica aqui nesse elemento dentário, mas ele está vivo, né? Sem lesão, sem nenhum tipo de problema, voltando para sua posição. Mas 1 ano e meio depois, ele na posição, aqui a área que houve a perda do elemento descido, e aqui o espacinho para erupção, elementos em processo de erupção, elementos erupcionados sem lesão. Esse caso foi um caso de avulsão, né? Avulsão. Quando o paciente chega numa situação que os dentes não estão em boca, a gente faz o questionamento. Você viu o dente cair? Você viu o dente? Você trouxe os dentes? Não, não vi o dente, não sei onde está, não sei. Então, a gente tem que fazer um diferencial aí, se foi avulsão ou se foi intrusão, né?
Muitas vezes, na intrusão, a gente percebe um abaulamento, o dente naquela posição ali, ele está abaulado, você sente uma área grande, né? Porque está com os dentes descidos. E nos casos de avulsão, a gente sente um vazio, uma área aparentemente sem o elemento, mas a gente precisa, se a mãe não trouxer, ou se não tiver visto o dente, fazer um exame radiográfico para confirmar e para ver também como está a estrutura óssea ali, se rompeu muito alvéolo, fez uma cominutiva de alvéolo, se tem área extrabeculada que está fraturado, né? Se tem osso solto que a gente precisa remover, porque a gente não pode deixar, senão ele necrosa ali, dá lesão na região. Tá. Nesse caso foi avulsão mesmo, vocês observam o alvéolo, né, sem os elementos descidos, e a gente faz o controle de higiene, controle de alimentação, né, controle de novos traumas, evita ir para a educação física, né, evita ir para a escola aquela semana, não comer nada duro nem quente na região durante alguns dias, fazer uso de clorexidina para melhorar a higienização ali naquele local, evitar infecção. Verifica se a criança caiu em ambiente contaminado, se existe necessidade antitetânica. Se houver, já faz o pedido da prescrição e acompanha o caso até a erupção do dente permanente. Então, todos os casos de dente descido, vocês estão percebendo aí que a gente faz o acompanhamento até a erupção do dente permanente, tá? Esse foi um caso que foi intrusão. Por exemplo, ele chegou sem o dente na boca, ele não via o dente, né? A mãe disse assim, olha, eu não encontrei o dentinho, e na região, quando a gente palpava, a gente sentia um abalamento aqui, suspeitamos de intrusão, e quando a gente fez a radiografia, de fato, ele tinha intruiu 100% aqui. A gente não consegue ver a coroa do elemento dentário. A gente chama de intrusão total, né? Ela pode ser parcial ou total. E aí te faz, então, o acompanhamento do caso até a erupção do dente permanente, nesse caso especificamente, com uma opacidade aí na estrutura vestibular. E esse caso especificamente é um caso onde teve um abscesso, o paciente teve trauma, né, todos os centrais acometidos, central 51 e 61 acometidos, muito biofilme na região, mas muita dificuldade de fazer a higienização. Vocês observem que o dente que está com a obliteração cálcica, ele não é o dente que está com a lesão, o dente que está com a lesão, vocês observem que ele meio que paralisou, né, a formação ou o fechamento, o depósito, né, intracanal de dentina, e deflagrou uma infecção na região. Começou com uma infecção periapical e terminou com esse tremendo abscesso aqui, essa coleção purulenta muito grande. No paciente desse tipo, a gente tem que fazer uma prescrição, sim, tem que fazer uma drenagem também dessa região, tá? Vocês observem a quantidade de biofilme na região, quer dizer, a mãe com muita dificuldade, mesmo a gente prescrevendo clorexidina, a mãe com muita dificuldade de fazer essa higienização, naturalmente a criança não permitindo também, com dor, esse edema, essa dor, né? E esse comportamento negativo aí no momento de fazer a limpeza. E aí acompanhamos o caso e, para nossa surpresa, o elemento que fugiu da trajetória eruptiva não foi o elemento relacionado ao abscesso, mas sim o elemento cuja lesão foi muito menos intensa do que aquele do abscesso, né? Nesse caso, especificamente, a gente fez uma terapia preventiva, ortodontia preventiva aqui, fizemos um ajuste aqui, um planinho inclinado e tal, para minimizar os danos aqui e prevenir danos maiores, e aí a paciente ficou nesse estado para acompanhamento futuro no ortodontista, tá? Então, tá aí, dentinho em posição. Era basicamente o que eu tinha para falar com os senhores hoje, agradeço a todos. Nós estamos na UFRJ coordenando o Centro de Vigilância e Monitoramento de Traumatismos Dentoalveolares, juntamente com a professora Patrícia Risso. Recebemos alguns casos, né, que são acompanhados lá, que vêm do município. Atendemos crianças de 0 a 18 anos, que já são até adolescentes, né, porque a gente faz o acompanhamento nessa faixa etária,
E sempre que tiverem necessidade de tirar alguma dúvida, tiverem algum caso mais complexo, ou quiserem discutir alguma situação, nós ficamos à disposição para trabalharmos em equipe aí também, tá bom? Muito obrigada a todos. E é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida. Muito obrigado, Lu. É muito bom ter você aqui com a gente para poder compartilhar com a gente seu conhecimento, uma aula incrível e aprendi bastante coisa, na verdade, hoje. Gente, a gente vai compartilhar com vocês o PIN para validação da presença. Só um instantinho. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode aproveitar também, aproveitar que a gente está no Meet, acho que fica até mais fácil da gente interagir. Tinha uma pessoa, Jefferson, que estava com a mão levantada, eu acho que era a Andréia. Você consegue ver aí, Jefferson? Eu estou olhando aqui, mas ninguém Não? aparece com a Então mão deve ter levantada. sido... Agora apareceu, perdão, tá? A Aline Pereira Aline. e a Andrea. Oi, Aline. Isso Ela mesmo. consegue falar comigo, Jefferson? Estão todos autorizados. Então, Aline, pode perguntar. A Andréia também, se quiser pode perguntar, fica à vontade. Bom, de toda forma, eu vou parar aqui a gravação. Tá. Hoje fizemos um pouco diferente por conta da dificuldade que a gente teve para iniciar, mas eu vou baixar essa aula e vou anexar essa aula lá no nosso YouTube para que as pessoas consigam assistir depois. Tá bom.